A palavra do Senhor nos diz em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 17. Deus muda o nome de Abraão. Versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aqui Deus fala para Abraão, depois ele muda para Abraão o nome dele, ele fala que ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Ele é o El Shaddai, que quer dizer Todo-Poderoso. Ele está lembrando Abraão que lá em Gênesis 12 ele fez a promessa. Ele fez a promessa a Abraão dizendo que ele teria um filho, tá? Ele teria um filho que faria dele uma grande nação, que a abençoaria e engrandeceria o nome dele. Então, Deus aqui está lembrando Abraão da promessa que ele fez lá no passado. Então, eu quero te dizer que o que Deus fala, ele cumpre. Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria? Então, o que Deus prometeu, ele cumpre. E no capítulo 18, o anjo aparece aqui para Abraão para confirmar a promessa que foi feita lá em Gênesis 12. Só que Sara, ela ouve a conversa, mas ela ri, ela não acredita, porque ela já era velha, em idade, adiantada em idade, diz o texto, né? Já tinha passado o tempo de menstruar, já tinha passado o período da menopausa. Então, para ela não havia mais jeito de ter um filho, mas Deus, o Deus que nós servimos, o Deus criador do céu e da terra, é o Deus todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Da estéril, ele faz ter filhos. Ele é o todo-poderoso. Ele é o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, que fez o povo passar em terra seca no meio do mar. Em terra seca, Deus abriu o mar. É o mesmo Deus, ele continua operando. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que salva, que liberta, que entra com providência. Ele entrou aqui com providência também na vida de Abraão, quando o Senhor pediu Isaac como sacrifício para testar a fé dele. E Deus entrou com providência. E ele entra com providência na sua vida. Se você crê, ele entra com providência na sua vida, na sua casa. Então, o El Shaddai, é o Deus todo-poderoso. E lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, Deus concede vitória a um rei chamado Josafá, que era o rei de Judá. E ele estava sendo ameaçado, e quando nós somos ameaçados, quando nós temos algum problema, nós devemos seguir o exemplo desse rei. Sabe o que ele fez? Ele apregou um jejum. Ele usou armas espirituais e nós devemos usar armas espirituais para lidar com os problemas que nós temos. Nós vamos vencer a nossa batalha com armas espirituais. Ele usou. Lá no versículo 3 de 2 Crônicas 20 diz que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. Lembra da rainha Esther, quando Amã quis exterminar o povo judeu? E o que Mardoqueu falou para ela? Olha, você precisa fazer alguma coisa, você precisa conversar com o rei, você precisa fazer alguma coisa. E ela usou a arma espiritual, ela usou o jejum. Ela falou assim: vamos jejuar, coloque todo mundo para jejuar, minhas servas vão jejuar por 3 dias. Vamos fazer um jejum por 3 dias. E quando ela entrou na presença do rei, o rei Xerxes estendeu o cetro para ela, dizendo: eu te darei até metade do meu reino. Ou seja, Deus tocou no coração dele através do jejum. Então o jejum muda as situações, a oração muda a situação. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de crer no Deus que é todo poderoso, que pode entrar com providência na sua vida, que pode trazer a cura, a libertação, a salvação. Não desista
Não desista daquilo que você tem buscado ao Senhor. Continue crendo, continue buscando. Deus é um Deus que cumpre com a sua palavra. Ele não mente. Creia no poder de Deus. Em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. E eu quero só lembrar. Nós temos um livro, nós lançamos um livro, 40 tarefas para nutrir o seu casamento. Quando você adquirir esse livro, você vai fazer um propósito com Deus em relação ao seu casamento. É um propósito que você vai estar plantando no seu casamento. Plantando amor, plantando carinho. E você vai colher. Porque é uma lei espiritual e uma lei material que você planta, você colhe. Então, faça esse propósito no seu casamento. Se você tiver com o seu casamento com dificuldade, adquire o livro. Ou se você estiver com o seu casamento maravilhoso, ele vai ficar melhor ainda. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor.